que também era alemão. É claro que é o Kant, meu irmão, várias ideias vindas de sua convicção. É claro que é o Kant, meu irmão. Saudade do Comédia MTV, né, meu filho? Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai dar continuidade à questão lá da filosofia e educação, falando um pouco do projeto iluminista, de forma mais específica em cima do pensamento do Kant. Mais uma vez, vamos falar do Kant. Aliás, acredito que é o último vídeo, pelo menos nesse momento, que eu falo dele. Se vocês olharem aí as playlists do canal, eu fiz uma playlist do Kant, tem 9 vídeos até agora, esse daqui vai ser o 10º, e não é à toa que tem tanto vídeo sobre o Kant. Primeiro porque o próprio currículo do Estado de São Paulo traz, muitas vezes, a presença do Kant na reflexão, né? Porque é um filósofo que é divisor de águas. Tem alguns pensadores, o Kant não é o único, obviamente, tem alguns pensadores que são divisores de água. O Kant é um deles, né? A sua filosofia é bastante completa, né? Não estou dizendo que é a definitiva, eu falo completa porque ele fala de muita coisa, escreveu muita coisa. É uma reflexão bastante completa e por isso a gente vê falar, a gente, né, trabalha muito o Kant em vários momentos do currículo. E segundo, porque é um pensador que eu estudo com uma certa profundidade, né? A minha especialização, o meu artigo de especialização, quando eu fiz pós-graduação, foi em cima do pensamento do Kant. O Kant, ele é um pensador iluminista, é um pensador que se volta para diversas questões. O iluminismo é uma corrente filosófica que surge ali, na verdade não é só uma corrente filosófica, não dá para a gente dizer que só tinha filósofo no iluminismo, né? Os pensadores iluministas eram todos só filósofos, né? Embora quando a gente pega lá o mundo mesmo aí, que não é um mundo tão antigo, a gente está falando de 230 anos atrás, 250 anos atrás, historicamente isso não é um período muito longo, esses pensadores, eles se destacam, eles escreveram sobre um monte de coisa, né? Não tinha essa separação tão rígida, o cara que era filósofo, o cara que era cientista, matemático, físico, e assim vai. Muitas vezes o cara tinha contribuições em diversas áreas. O próprio Kant, ele fala em algumas obras sobre física, ele começou a carreira falando sobre geografia, parece que a geografia natural, a geografia física, né, quem começa, quem é o pai, considerado o pai da geografia física é o Kant, e óbvio, filosofia. Então, os pensadores dessa época são ainda bastante complexos. A separação ela começa mais ou menos depois do século. Já tem um processo de separação que vem desde o Descartes, que a gente estudou em sala de aula, mas o Kant, Kant, ainda no tempo do Kant, que já está 200 anos depois do Descartes, ainda não é essa separação tão clara. A separação vai ficando mais clara a partir do século XIX, século XX. Então a gente vai estudar o projeto iluminista. E aí, vale ressaltar mais uma vez que o Kant era um iluminista. Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante. Hoje a saudade tá grande, mas vamos lá, gente, vamos falar sério agora. Para falar do Kant, do projeto iluminista sobre a questão da educação, eu vou me servir de duas obras do Kant que vão ser a base aí. Uma, aqui o título da obra não aparece, a gente tem A Paz Perpétua e outros opúsculos, outros escritos, né? Mas especificamente eu vou pegar o primeiro trecho, o primeiro texto que aparece, que é o que é esclarecimento. A resposta à pergunta, o que é esclarecimento. É uma obra que o Kant escreve, acho que é de 1783 ou 1784, isso mesmo, tá aqui, né? Vamos ver se dá para todo mundo ver.
que o Kant está tentando explicar o que é o esclarecimento. Ele vai defender as suas ideias principais ali do que é o esclarecimento ou o que é o iluminismo. O termo Aufklärung, em alemão, é traduzido pelas duas, pode ser traduzido pelas duas palavras, que é iluminismo, que é esclarecimento. E a segunda é uma obra que é um pouco mais antiga, né, que na verdade é uma coletânea de palestras que o Kant deu sobre a questão da pedagogia. Quando ele era responsável pela cátedra de pedagogia na universidade lá de Königsberg, que era a cidade que ele vivia. Para a gente começar, eu vou ler um trecho que é do primeiro livro ali, do que é esclarecimento, e aí em cima desse trecho eu vou desenvolvendo a ideia dessa aula. O iluminismo, Aufklärung, é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem. Sapere aude. Tenha coragem de te servires de teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. A preguiça e a covardia são as causas porque os homens, em tão grande parte, após a natureza os terá muito libertado do controle alheio, naturaliter maiores, continuem, no entanto, de boa vontade, menores durante toda a vida. E também porque a outros se torna tão fácil assumirem-se como tutores. É tão cômodo ser menor. Vou voltar lá no primeiro trecho para a gente tentar entender. Então, iluminismo, Aufklärung, como eu disse, o termo em alemão para iluminismo, Aufklärung, é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. O que o Kant entende por menoridade? Quando a gente pensa, né, vamos fazer esse paralelo, eu sempre gosto de fazer esse paralelo para a gente poder estender a coisa. Quando a gente pensa na nossa sociedade, o que é o menor? Aliás, é uma coisa que eu aprendi recentemente, que a gente usar o termo menor, ele não é o termo mais politicamente correto, porque menor está muito associado à ideia de que é infrator. Né? O termo menor, ele era muito usado, aqui é um parênteses, mas acho que vale a pena. O termo menor, ele é um termo mais antigo, ele é da época da ditadura, do pré-ditadura, né? E tanto que existia punição. Com as mudanças que vieram pós-ditadura militar, e a ideia de que a criança e o adolescente são vistos como seres de direitos, tal, e que a punição não é a solução para a sociedade, se abandonou a nomenclatura menor e hoje você usa criança e adolescente. Tanto que o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente ainda usa menor. Né? Eu estou tentando, depois que eu tive, foi uma aula que eu tive, né, no curso de pós-graduação que eu estou fazendo agora, que falou sobre isso. Depois que eu tive essa aula, eu estou evitando usar o termo menor. Né? E eu acho que, assim, por um lado, terminologias não dizem muita coisa, obviamente, né, vai muito do sentido da pessoa, mas já que existe essa ideia por trás de que o menor é aquele que de alguma forma está próximo do infrator, né, a ideia de alguém que é quase um criminoso, eu estou evitando. Mas vamos parar, eu estou fazendo muito parênteses aí, que não é a ideia. O que é o menor na nossa sociedade? Vou usar agora nessa aula aqui, porque o Kant usa esse termo. O menor é aquele que não tem 18 anos ainda. Né? Todo mundo que ainda não chegou nos 18 anos não é considerado maior na nossa sociedade brasileira, e tem vários outros países que usam a mesma faixa aí de idade para se referir para essa divisão entre o que é adulto e o que não é adulto. O Kant não. Quando a gente pensa no menor, a gente vê que ele não é plenamente cidadão. Em que sentido que eu digo isso? O menor, ele não tem todos os direitos e ele não tem todos os deveres que um adulto tem. Em que sentido? Quando a gente pensa, por exemplo, o menor não tem o direito de dirigir. Né? Isso é um direito que a pessoa só adquire depois dos 18 anos. Antes dos 18,
você não tem direito de dirigir. Você não tem direito de tirar a carta. Assim como o menor não tem o dever de votar. Ele não é obrigado a votar. A pessoa que não tem 18 anos não pode, na verdade, até os 16 ele não tem nem direito nem dever, né? Ele não pode, nem se quiser, e também não é obrigado a votar. Depois dos 16 a pessoa pode votar se quiser, né? Dos 16 aos 18 é facultativo, e com os 18 anos a pessoa é obrigada a votar. Se você não vota, vai ter uma série de problemas aí, que eu nem vou saber dizer, mas isso traz algumas sanções, pensando nas questões de outros direitos que você perde. Enfim, o menor, ele não tem plenos direitos, exatamente porque ele não é pleno cidadão nesse sentido, porque tem alguns direitos que não atingem e tem alguns deveres que não atingem. Isso está muito relacionado à ideia de que o menor está em processo de formação. Ele está num processo de aprender o que é estar na sociedade. Retoma um pouco aquela ideia que a gente estava falando na aula passada, que o processo educacional ele está muito voltado a levar a pessoa a se relacionar com aquela sociedade, ou como se relacionar com aquela sociedade. Supõe-se que, a partir dos 18, a pessoa estaria pronta, minimamente pronta, para viver plenamente em sociedade. Viver em sociedade, obviamente, a gente aprende o tempo todo, né? Qualquer um que não tenha nenhum problema mais sério tem capacidade. Mas você vai aprendendo a questão do viver em sociedade. O Kant ele vai fazer algo. A ideia de menoridade dele está associada um pouco a isso. Não está relacionada à idade, mas para ele, basicamente, o que é ser menor? Né? O que é estar na menoridade? Aqui é uma menoridade racional, uma menoridade intelectual. É aquela pessoa que basicamente precisa de outro para poder pensar, para poder formular suas ideias, ou para que lhe digam o que é verdade e o que não é. Voltando lá no texto. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem orientação de outrem. Então, ou seja, é quando eu me nego a entender alguma coisa, ou eu não tenho a capacidade de entender alguma coisa, e entendimento aqui para o Kant não é só no sentido de entender, mas é no sentido de conhecimento, né? A palavra entendimento lá do alemão, Verstand, é a nossa capacidade de aprender dentro do campo da experiência. Se eu preciso da orientação de outro para formular as minhas ideias, então dentro do pensamento kantiano, isso é ser menor, isso é ser dependente de uma outra pessoa, de uma outra instituição. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de outra. Então ele coloca uma distinção. Uma coisa é, de repente, aquela pessoa que não tem capacidade ou que não tem os instrumentos não tem conhecimento para poder chegar e aí precisa aprender com outra pessoa ou com outra instituição, seja lá o que for. Precisa aprender com alguém. Agora, outra coisa é quando eu, mesmo tendo a capacidade de pensar por mim mesmo, eu prefiro seguir as orientações de uma instituição, de um tutor, enfim. O Kant fala, é a pessoa que não tem a coragem. Né? O menor é menor por sua culpa, voltando aqui, quando a gente fala do Kant, não está relacionado à idade, o menor é menor por sua culpa quando ele pensa, não, ele evita de pensar por si mesmo, por preguiça, por falta de coragem. E não porque ele simplesmente quer que seja assim, né? Simplesmente ele tem dificuldade. Então, o Kant ele vai colocar aqui, essa coisa de você não procurar conhecer, não procurar o conhecimento, isso é ser menor. E aí ele usa a expressão que eu já coloquei no vídeo passado, do sapere aude. Então, ouse saber, busca o conhecimento, vai atrás. Tenha coragem de servir de teu próprio entendimento, eis a palavra de ordem do iluminismo. Então, ou seja, a ideia que o Kant vai definir, que é a base do iluminismo, é os homens têm que buscar o conhecimento, têm que buscar se iluminar pela razão, têm que buscar pensar por si mesmo. Vejam que aqui a gente tem uma forte relação com a ideia do imperativo categórico.
Então a gente tem um vídeo aí do imperativo categórico, posso deixar aqui a referência, né? Mas existe uma forte relação com a ideia do imperativo categórico. Lembram lá, o que é o imperativo categórico para o Kant? É um princípio autônomo, eu por mim mesmo defino o que é certo e o que é errado a partir daquela ideia de aquilo que, né, a minha máxima tem que ser usada como uma lei universal. Então, a partir disso, eu consigo definir o que é certo e o que é errado. O Kant está na mesma linha, está na mesma corrente, né? Você tem por pano de fundo a mesma ideia quando ele está dizendo isso, quando ele está colocando a ideia de buscar o conhecimento. Então, você vai ter que buscar o conhecimento, buscar as informações, ousar saber e, a partir daí, formar as suas opiniões por si mesmo, sem a necessidade de alguém ficar te indicando o que você tem que dizer, o que é certo e o que é errado. É você ter o pensamento autônomo. Ser maior é você sair da necessidade de alguém ficar te dizendo o que é certo e o que é errado e você poder pensar por si mesmo para chegar no certo e evitar o errado. A preguiça e a covardia são as causas porque os homens, em tão grande parte, após a natureza os terá muito libertado do controle alheio, continuem, no entanto, de boa vontade menores durante toda a vida. Então, ou seja, é só para Kant uma questão de preguiça e de covardia, de falta de vontade dos seres humanos em buscar o conhecimento, dos seres humanos estarem na minoridade. E também porque a outros se torna tão fácil assumirem-se como tutores. É tão cômodo ser menor. Em outras palavras, a gente pode até fazer uma relação aí com o pensamento com a ideia de má fé lá do Sartre. Quando eu trabalhei Sartre com vocês, né, um vídeo de Sartre, eu trabalhei a ideia de má fé, a gente pode fazer uma relação com a ideia da má fé do Sartre. A partir do momento que eu tenho um tutor, eu tenho alguém que está me ensinando e me dizendo o que é certo e o que é errado, eu não preciso ficar me assumindo a responsabilidade, porque tem alguém me dizendo o que é certo e o que é errado. O Kant aqui está pensando, ele usa algumas instituições como exemplo. A primeira que ele vai colocar nessa obra mesmo é a igreja, é a instituição religiosa. Quando eu sou membro de uma igreja, a igreja me diz o que é certo e o que é errado. Eu posso até concordar. Vamos lá, o Kant, ele é um iluminista. Tava lá. O Kant é um iluminista. Os iluministas, eles não são ateus. O Kant, de maneira alguma, é ateu. Mas o Kant, ele tem uma grande crítica da religião ou de qualquer outra coisa que vai influenciar, não só influenciar, mas que vai definir para mim o que eu tenho, o que eu tenho que deixar de fazer. O que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que deixar de fazer. Até porque isso é cair na heteronomia. Quando o Kant coloca para a gente a questão da religião, é aquela coisa, eu posso até concordar com o que a religião está dizendo e por isso seguir aquilo. Sou membro de uma igreja, de uma religião, seja ela qual for, a igreja diz que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu, por mim mesmo, analisando, penso, independente se eu fosse dessa religião ou não, eu faria isso, deixaria de fazer aquilo, porque eu vejo que é mais certo para mim. Ok. Agora, o que eu não posso, dentro do pensamento kantiano, é seguir o que uma igreja, aqui a gente está usando a questão da igreja, que é o exemplo que ele usa, ele vai falar também do exército, eu não posso simplesmente seguir o que uma igreja está dizendo, porque, sei lá, eu tenho medo de uma punição pós-vida, uma punição no além. Então a igreja está me dizendo que se eu fizer isso ou aquilo, eu vou para o inferno. Então eu vou evitar de fazer isso ou fazer aquilo, porque eu tenho medo de ir para o inferno, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. É isso que o Kant está querendo colocar. Não dá para a gente agir de uma maneira simplesmente jogando a responsabilidade em alguém, né? É nós mesmos, a partir do processo educacional, buscarmos chegar à autonomia, à maioridade. Maioridade e autonomia aqui, para Kant, tem o mesmo significado. Então, ser menor é me deixar levar pelo que uma instituição, aí como eu disse, ele usa duas como exemplo, as igrejas. Ele fala de igreja, ele não denomina, provavelmente no caso do Kant, como ele é alemão, ele é prussiano, né? Mais correto a gente falar, porque a Alemanha ainda não existia. Como ele é um prussiano,
ele está pensando principalmente na igreja luterana, mas não era a única. A Alemanha era bastante dividida entre luteranos e católicos na época do Kant, e até hoje a Alemanha é assim, e pensa no exército, porque são instituições que dizem muito claramente o que você tem que fazer ou deixar de fazer. A gente pode pensar também no Foucault lá, também faz uma relação. Com a filosofia está toda interconectada. Né? Para o Kant, se eu sigo porque tem alguém me mandando seguir e dizendo, isso é melhor para você, isso é minoridade. É cômodo. Eu não preciso pensar. Eu não sou o senhor das minhas escolhas. Só que isso não é a melhor coisa. Isso não é o melhor a se fazer. O melhor a se fazer é buscar o conhecimento, é o sapere aude. E a partir daí eu buscar definir quais são as minhas ações. Então, para o Kant, a essência do seu pensamento, né, da questão educacional, está aí. Buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai me levar a formular ideias, e essas ideias vão me ajudar nas minhas opções, vão me ajudar nas minhas escolhas. Né? A questão ética do pensamento kantiano ela tem uma centralidade. E então as escolhas lá, para saber o que é certo, o que é errado, tem uma centralidade. E eu só vou saber o que é certo e o que é errado por mim mesmo. Mas eu preciso buscar instrução também. Não adianta eu querer achar que o que é certo e o que é errado, sei lá, só na questão do emocional. Ainda mais dentro do pensamento kantiano e dentro do pensamento iluminista. E aí a gente tem um segundo trecho, que é daquela obra que eu mostrei, da pedagogia, que vai um pouco nesse caminho também. O homem é a única criatura que tem de ser educada. Por educação, compreendemos os cuidados, alimentação, subsistência, disciplina e instrução, juntamente com a formação. Por conseguinte, o homem é bebê, educando, formando. A disciplina transforma a animalidade em humanidade. Um animal é já todo mediante o instinto. Uma razão alheia já lhe dispensou tudo o que ele precisa. O homem, porém, tem precisão de uma razão própria. Não tem instinto e tem de dotar do plano do seu comportamento. Mas, porque não está, desde logo, em condições de o fazer, antes vem ao mundo em estado rude. Assim outrem tem de o fazer por ele. Então, ou seja, vejam que há uma relação aqui. O Kant está falando, todos nós vamos passar por uma fase de minoridade. Impossível não passar por ela. E aqui, volto a dizer, o Kant não está pensando em idade. Mas, apesar de todos passarmos por uma fase de minoridade e todos precisarmos da educação, porque a educação é o que faz a gente sair da animalidade, como ele coloca ali, e entrar na humanidade, esse processo é o que faz com que a humanidade possa ter o seu melhor. Então o Kant representa muito claramente a ideia que é própria do iluminismo de que o homem só vai resolver os seus problemas a partir do momento em que ele se deixar levar pela razão, pela educação. É uma defesa muito grande, aqui eu trouxe o Kant, porque é o que é trazido pelo caderninho, não sou eu que inventei, mas também é porque eu gosto do Kant, não nego. Eu trago o Kant, mas outros iluministas disseram praticamente a mesma coisa. Colocaram a educação como um processo central para a formação de um novo homem, de uma nova sociedade. Os iluministas estão na gênese de uma revolução que vai sair do absolutismo, o governo em que o rei tem total poder na mão dele, para a entrada da democracia burguesa, a democracia representativa, que é basicamente o que a gente tem no mundo ocidental até hoje. O Brasil é uma democracia representativa, uma democracia burguesa. Eu vou deixar aqui na referência também, e se esse é um vídeo que vocês têm que assistir, eu já gravei um vídeo sobre iluminismo, é o que eu vou deixar aqui na referência. Eu já gravei um vídeo sobre iluminismo, voltado para o pessoal do terceiro ano. Assistam, na verdade é um vídeo que eu vou cobrar, que vocês assistam aí, para vocês poderem entender mais claramente o contexto do iluminismo. É um vídeo de contextualização, não está nem muito longo, mas é o vídeo que conta para essa semana. São esses dois, esse que eu estou fazendo agora e esse do iluminismo. Então, basicamente, a ideia iluminista é que a humanidade precisa se educar, se iluminar. A razão é o que ilumina a humanidade. Acho que eu falei isso no vídeo passado, inclusive.
e faz com que a humanidade caminhe para o progresso. Esse é o projeto iluminista. Isso é o que a gente chama de projeto iluminista. Fazer com que a humanidade saia da superstição, daquilo que não é racional, e aí a grande tensão entre o iluminismo e a religião, e passe a poder pensar por si mesmo de uma maneira racional, com base na razão. Por isso, uma necessidade da educação. A educação se torna um ponto central no pensamento dos iluministas. Eu vou ler um trecho de uma outra obra, é rápido, né? Que ajuda a gente a perceber como não foi só o Kant que falou sobre isso. É desse livro aqui, o Instrução Pública e Projeto Civilizador. Né? Então, aqui a gente faz referência a Condorcet, que foi um matemático francês e que também foi um grande defensor da instrução pública, da educação pública. Para Condorcet, a instrução pública, fonte de desenvolvimento da racionalidade e, portanto, de progresso das luzes, será por si mesma fonte de emancipação. A instrução é fonte de esclarecimento, supondo por esse termo conhecimento e virtude. Condorcet é fundamental por seus trabalhos no campo da educação. Suas 5 memórias sobre instrução pública dão o substrato do relatório que redigirá posteriormente na condição de presidente da Comissão de Instrução Pública da Assembleia Legislativa Francesa. Entre 1791 e 1792, a Revolução Francesa já tinha acontecido. A educação letrada é considerada em seus trabalhos veículo para acelerar o progresso da humanidade, visto que a maior parte dos vícios das pessoas provém de sua impotência intelectual. Condorcet pretende, pelo plano de ensino traçado, falar à alma da juventude e às mentes dos educadores. Então, ou seja, é a ideia presente no projeto iluminista de que as pessoas têm que ser educadas, por isso a defesa da educação pública, e aí ver a educação como um direito para todos começa a surgir a partir dos iluministas, a defesa da educação pública como aquilo que vai levar a humanidade ao seu progresso. E aí, como eu dizia lá na aula passada, na videoaula da semana passada, um progresso que não é só um progresso intelectual e econômico, é como um todo, é de toda do completo do ser humano. Para terminar, eu deixo uma questão para vocês. Depois a gente vai ver, antes ainda só de colocar a questão, aí a gente vai ver, a partir da semana que vem, os problemas que surgem com essa ideia da educação, que a educação em si, ela não é só a solução, ela pode inclusive ser um problema. O Foucault já trouxe alguma coisa para a gente vai ver com mais calma na próxima aula, da semana que vem. Mas eu deixo uma questão para vocês. A gente está com um problema sério no momento atual, que é essa situação da pandemia, né, que vocês estão tendo aulas à distância tal, e a gente está tendo um problema muito sério, que é o pouco número de atividades enviadas, de alunos engajados, que estão dando sequência aos seus estudos. Né? Isso não é só no Carusi, não. Eu estou falando especificamente do Carusi, porque é onde eu trabalho, é a realidade que eu conheço, mas a gente sabe que não é só no Carusi. E não é falta de acesso. Eu posso até ter um número X de alunos que não tenham possibilidade de acesso, mas não são todos. E não são todos os que não estão me entregando. A gente sabe muito bem que muita gente simplesmente abandonou a coisa. O Kant falava da educação que leva à autonomia. Jogo a pergunta para vocês. A gente está conseguindo, e agora não estou falando agora, né? Estou falando do que veio antes da pandemia. A gente está conseguindo fazer da escola um espaço que realmente leve à autonomia, que os alunos possam buscar o conhecimento por si mesmos? É uma pergunta que eu faço para vocês. Reflitam sobre ela, não é para me mandar nada, tal, mas reflitam sobre ela porque é uma pergunta que vai voltar. Em algum momento eu quero retomar essa pergunta e poder ouvir ou ler vocês sobre esse assunto. Mas é algo que a gente precisa pensar. Se a escola ela está tendo sucesso em levar o aluno a pensar por si mesmo, a buscar o conhecimento, a ser senhor da sua instrução, a ser senhor da sua educação. Com isso, eu encerro.